o final da vida da minha filha vai ser dobrando cueca dos outros? É isso mesmo? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo histórias inspiradoras. E eu gosto muito quando o convidado ele tem uma transição de carreira inusitada, como é a nossa convidada de hoje. Já já vocês vão conhecê-la. Mas antes eu quero agradecer ao nosso patrocinador, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos. Você sabia que a maior parte das pessoas que têm perda auditiva nem sabe que tem perda auditiva porque não fazem um exame de audiometria? Ano novo, é sempre bom a gente atualizar os nossos exames, a gente sempre se programa para fazer um planejamento para ter um ano melhor. Então comece o ano cuidando da sua saúde auditiva. Marque um horário com os nossos profissionais, temos unidades espalhadas em todo o Brasil. É só entrar no site www.espaçodaudição.com.br, agendar a sua avaliação auditiva e se você identificar uma perda auditiva, trate rapidamente. Afinal de contas, a perda auditiva é um dos principais fatores do desenvolvimento de demência. E você sabia que uma a cada 3 pessoas acima de 60 anos tem perda auditiva? Então, agende já seu horário, cuide da sua saúde e do seu bem-estar, começando pela sua audição. Então, obrigado, Espaço da Audição. E hoje eu tenho o prazer de receber a Caroline Kushner, falei isso correto? Correto. Ela é personal organizer, mas ela tem uma história fantástica de transição de carreira. Quero te dar as boas-vindas e que você conte um pouquinho dessa história para a gente, como tudo começou, qual que é a sua formação, no que você vinha atuando dentro da sua trajetória profissional e de repente como a personal organizer entrou na sua vida. Primeiro, obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Toda vez que eu conto um pouquinho mais a minha história, é uma emoção muito grande poder falar, e com ênfase na transição de carreira ainda, que para mim foi bem doloroso, foi um processo complicado, assim. Eu gosto bastante de tocar nesse assunto, então muito obrigada pelo convite. E a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar. Eu também sou formada em comunicação. Eu sou formada em comunicação, saí de administração, mas fiz pós em marketing, fiz curso de extensão em branding. Eu vim já de um bom tempo do universo dentro da comunicação, do marketing, da publicidade, de agência. E eu nunca vi sentido no que eu fazia. Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, por ser filha única e querer ser independente dos meus pais. Eu, com 17 anos, já tava trabalhando em agência. E em algum determinado momento eu comecei a me questionar o que que eu estava fazendo, por que que eu estava fazendo, para quem eu estava fazendo. E a minha principal resposta era: eu não acreditava naquilo que eu vendia, eu não acreditava, eu não tinha prazer naquilo. E aquilo começou a ficar um pouco mais pesado emocionalmente pra mim. Eu ia trabalhar chorando todos os dias. Assim, se você me parasse no meio do caminho, às 8h40 da manhã, chegando no trabalho, e perguntasse por que que eu tava chorando, eu não ia saber te responder. Mas não tava feliz. Faltava algo dentro de você. Faltava um propósito, faltava um motivo do porquê ele está fazendo aquilo. Então, assim, relativamente jovem, eu tinha um cargo importante numa empresa importante. Eu migrei do mundo de agência para o mundo corporativo, sempre no marketing, mas já estava no mundo corporativo, ganhando muito bem, com uma equipe grande embaixo de mim, relativamente nova, eu tinha 24, 25 anos na época. E aí me deu uma crise existencial, que eu falei: não é isso, eu não sei o que que é, não sei. Se por um acaso vier, assim, do fundo da minha alma, uma vocação de ser médica, tá tudo certo. Com 25 anos eu largo tudo e vou fazer medicina, eu começo de novo. Você Mas aceitou bem isso dentro de você, essa mudança? num primeiro momento, sim, só que eu não tinha a mínima clareza do que eu queria. Eu só tinha entendido que não era aquilo, mas eu não sabia pra onde ir, o que fazer. Mas por que que eu vou trabalhar? Porque, querendo ou não, eu que pago minhas contas. Eu me sustento, eu moro sozinha, eu tenho meus cachorros, eu tenho minha rotina. Não dá pra eu depender da boa sorte, da boa vontade do universo de me mandar de presente uma profissão que eu saiba que eu goste. E como sua família reagiu em relação a tudo isso? Péssimo, péssimo. Primeiro porque eu tirei um ano sabático, né? Então eu me permiti parar pra pensar e eu entendi que eu ia fazer uma transição de carreira, mas eu não tinha clareza de nada mais do que isso.
Então, eu tirei um ano sabático, fui fazer trabalho voluntário no Oriente Médio e prometi pra mim que eu só voltava pro Brasil quando eu tivesse as minhas respostas, principalmente em relação ao profissional. E aí é aquilo que eu falei, se eu descobrisse que minha vocação fosse ser médica, tá tudo certo, eu começo de novo, mas eu só preciso ter um propósito, só preciso ter um direcionamento com aquele quentinho no coração de saber que eu gosto do que eu faço. Melhor parar e reavaliar do que dar sequência em algo que não te dava prazer, né? Foi exatamente isso. E aí, meu deadline para voltar para o Brasil era no mínimo um ano, podendo até se estender um pouco mais. O tempo foi acabando, e como eu fazia, eu trabalhava com. Eu fiz muito trabalho voluntário no terceiro setor com crianças refugiadas da guerra. Então, eu viajava muito ali no Oriente Médio. Toda hora faz mala, desfaz mala, dorme num quarto diferente, passa uma semana aqui, outra semana ali. E eu sempre era chamada a atenção em relação à minha organização, que nunca foi profissional, que sempre foi uma coisa instintiva. Eu tenho isso dentro de mim desde que eu nasci. E eu curti aquilo. Ai, tem que fazer mala, tem que desfazer mala. Não vou deixar minha mala ali de qualquer jeito. Vou organizar no armário. E todo mundo que entrava, ou no meu quarto, ou no momento onde eu estava organizando, me chamava atenção positivamente. E aí eu levantei uma antena, falei, pode ser um caminho. E aí meu tempo ali foi acabando, chegou a dar um ano. Eu ainda não tinha muita clareza, até porque eu não estava olhando 100% para isso. Eu precisava, de fato, assim, desligar a cabeça e viver o que eu tinha para viver lá. E aí, em um determinado momento, meu dinheiro foi acabando e eu precisei fazer alguns bicos, o que é uma coisa muito normal, principalmente para pessoas que tinham a minha idade e para a comunidade brasileira que estava lá. Então, tinha um grupo na Isso lá internet, mesmo, lá no Oriente Médio. lá, isso. E aí tinha um grupo no Facebook de trampos, era até em português. Eu fiz um pequeno post falando meu nome, os horários que eu tinha disponível, com aquela ideia de fazer o que as pessoas que me indicaram para esse grupo faziam, que nada mais era do que garçonete, babysitter, hosted em hotel e restaurante, e eu achei que ia ser aquilo que eu ia fazer. E aí eu postei, uma pessoa veio pedir ajuda para fazer uma mudança residencial. Batia, assim, era perto do bairro que eu morava, batia com os meus horários. Nunca fiz mudança, não sabia o que eu tinha que fazer, mas falei, vamos lá, Vamos lá. vamos Tô lá. à toa, vamos lá. O máximo que pode acontecer é esse cliente precisar de alguém para carregar a geladeira nas costas, para carregar a caixa. Eu falei, o cara vai olhar meu tamanho, Não vai rolar, né? bater no meu ombro e falar, obrigada, querida, você não serve para isso, mas até aí tá tudo bem. E aí, quando eu cheguei lá, ele se apresentou, era um apartamento enorme, eram 8 quartos, eram 12 pessoas que moravam lá, ele é de uma família religiosa, então os pais eram... o pai era chefe de um templo, ali mesmo no país onde eu morava, o irmão mais velho casou e foi para os Estados Unidos, a irmã mais velha foi para o exército, o outro irmão foi sei lá para quê, eles eram em 8 irmãos, 8 filhos, né? E aí ele falou, fim das contas eu acabei sozinho aqui, meus pais acabaram de se mudar para uma cidade de praia, não faz o mínimo sentido eu morar neste apartamento, eu vou me mudar para ali, daí ele apontou assim para a janela mesmo, era o prédio do lado. Só que eu sou extremamente workaholic, eu não tenho tempo para nada, eu sou muito organizado, eu tomo muito cuidado com as minhas coisas e eu não queria fazer uma coisa de qualquer jeito. Então, assim, ó, tá aqui a chave da minha casa. Eu já comprei plástico bolha, já comprei caixa de papelão. Take your time. E, assim, se precisar de um dia, de 5 dias, de uma semana, de um mês, tá tudo certo. Eu só quero ter as minhas coisas literalmente organizadas no lugar e fazer uma mudança com calma. Obrigada. Ele fechou a porta da casa dele. E Te eu, deu essa não, responsabilidade. eu lembro da sensação. Eu sentei no sofá, eu peguei meu celular, joguei no Google como fazer uma mudança residencial sozinho. E devia ter coisa, hein? Por um lado, sim, por outro era aquilo, assim, as principais pessoas que moraram lá já tinham saído do apartamento, então o que ficou era o resto. E que ninguém mais queria. Então ele falou: eu vou te mostrar o que é meu quarto, as coisas de cozinha que eu uso. Meus pais vieram aqui, já sinalizaram que eles querem levar. De resto, pode embalar tudo que eu vou doar, que não faz mais o mínimo sentido. Então, pelo menos essa responsabilidade de selecionar, de escolher o que é, o que não é, eu não tinha o que fazer. Eu tinha que botar a mão na massa ali e fazer uma mudança de uma maneira organizada. E aí eu lembro dessa sensação, eu comecei a embalar a cozinha,
os pratos, os copos. Eu falei, gente, não, mas tá muito difícil, eu não sei fazer isso. Deixa eu ir pras roupas. Roupa deve ser mais fácil. Tinha mala e tal. Aí eu comecei a colocar e tentar categorizar as coisas pra não fazer bagunça nas roupas. E aí eu não sabia se era dele. Quem me contratou foi um cliente, ele era casado com um outro homem. Então, tinha roupa dos dois, ele tinha pedido pra não misturar, eu não sabia o que era um, o que era de outro. Eu falava, gente, e aí assim, as primeiras 3 horas eu tentei começar e não terminei nada. Só quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça e tentando entender uma lógica pra fazer aquilo de uma maneira organizada. Eu nunca tinha feito, nunca tinha mexido com aquilo. E aí, resumo de história. O tempo foi passando, eu fui me familiarizando com aquele ambiente. Em um determinado momento, no segundo, terceiro dia de embalagem, ele chegou para trabalhar, para fazer uma reunião home office. E aí, no final da reunião, ele começou a me ajudar e botar a mão na massa junto comigo. Ele não era casado ainda, eles estavam noivos e o noivo dele não morava lá. Eles iam morar juntos nesse apartamento que eles estavam se mudando. Então, eu não, num primeiro momento, não tinha conhecido o noivo dele. Mas depois o noivo chegou e, enfim, a gente, assim, ficou muito amigos, porque é um trabalho que dava pra fazer conversando. Eu fui abrindo meu coração, ele foi abrindo o coração dele, o noivo chegou, fiquei amiga dele também. No fim, assim, a gente é amigo até hoje, nós três. Eu fui criando uma lógica, eu fui entendendo como fazer. E aí, a princípio, ele tinha me chamado pra fazer só a embalagem e organizar as coisas naquele apartamento. Tinha um monte de coisa que ia voltar pra casa dos pais, um monte de coisa que era doação. O que era dele, de fato, ele e o marido, ele e o noivo iam levar nas costas e tá tudo certo. E aí, no último dia, quando eu tinha terminado, foram 9 dias de embalagem no começo, fazendo tudo sozinha. Daí, no final, quando ele falou, olha, eu tenho 2 opções, eu posso te pagar agora, mas eu queria que você continuasse. A gente gostou muito de você, você é super organizada. Eu confio minha casa nas suas mãos. Vou te levar para minha casa nova. Você topa agora abrir tudo Organizar lá, que né? você embalou e organizar lá? Eu nem pensei 2 vezes. Falei, óbvio, vambora. Só que eu não sei quanto tempo eu vou demorar, né? Eu sei a quantidade de coisas que tem. E aí, no fim, foi um processo infinitamente mais legal. Eu já tinha gostado do primeiro processo de embalagem. No segundo, eu já estava familiarizada com as coisas deles, então sabia exatamente a quantidade de cada uma das coisas que eu que embalei. Neste meio tempo, fui entendendo no YouTube, no Pinterest, no Google, no Instagram. O Instagram estava começando, mas não era tão grande quanto é hoje. Mas eu fui entendendo, assim, mais ou menos como fazer. E aí fui pegando prática, fui pegando técnica aqui, técnica ali. Eles sabiam totalmente da minha história, né? A minha crise existencial, o motivo pelo qual eu estava lá, só para realmente me encontrar. E aí, no fim, eu fiquei 9 dias para embalar tudo e 7 dias para organizar, abrir, organizar e deixar. Porque daí eu comecei a ficar criteriosa com uma coisa que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Porque eu deixava organizado e falava, não tá legal, parece que não tá funcionando, deixa eu fazer de novo. E é difícil porque a percepção do que é bom pra você às vezes não pode ser pro outro, né? Exato, exato. Só que naquela época eu não tinha essa clareza. Era tudo de acordo com o meu crivo, né? Eu nem estava preocupada com o que eles estavam achando. Eu não gostava, eu fazia de novo. E pra eles, eles só queriam que abrisse e resolvesse. Eles não estavam muito preocupados, assim. E aí, enfim, a gente ficou super próximos, super amigos. Foram praticamente mais de 2 semanas ali trabalhando todos os dias juntos. E aí, no final, quando eles foram realmente me pagar, e lá se faz tudo por hora, né? Não tem o valor da diária, o valor do serviço, um orçamento. É tudo cobrado por hora. Só que teve dia que pediu pizza, teve dia que a gente ficou conversando. Eu falei, não vou cobrar milimetricamente as horas. Só que Sim. se eu fosse paga exatamente pelo tempo que eu fiquei lá, eu ia ganhar um dinheiro considerável. E eu não tava esperando aquilo, e foi exatamente o que eles me pagaram por todas as horas ali. Eu já estava mais ou menos no momento de voltar para o Brasil, mas sem aquela clareza do que fazer. Eles me pagaram e falaram assim, Carol, senta aqui que a gente quer falar com você. E aí eles vieram com uma caixa. Vocês pode falar nome de marca? Pode, Tiffany, das joias. sim. Só que era muito grande. Eu falei, gente, mas o que esses caras compraram para mim na Tiffany? Porque era uma caixa exatamente, assim, o mesmo tom de verde, escrito em preto. E eles me deram, tava muito pesada. E aí eu achei que era uma joia. A hora que eu abri, tinha um cartão, Carol, parabéns por encontrar sua nova profissão. A gente tá muito feliz em fazer parte desse momento. Conte sempre com a gente e tal. Aí eu não entendi direito. Eu falei, mas como assim nova profissão? Vou chegar no Brasil, vou abrir uma empresa de mudança. Não é Não isso. faz Foi sentido, né? muito legal. Eu gostei do que eu fiz, mas não vou abrir uma transportadora, né? Não é isso. E aí, quando eu tirei o cartão, tinha tipo um peso, sabe esses pesos de papel? Sim. Que são decorativos, tipo um enfeite redondo, com um cabide
e um coração no meio, que é O exatamente hoje, logotipo. que foi da onde eu tirei o logotipo. Então era um enfeite super bonito, assim, mais minha cara impossível, cheio de purpurina, glitter, rosa, branco, só faltava um unicórnio em cima, mas lindo, assim, maravilhoso. Eles vieram me abraçar, super emotivos, eu não tava entendendo direito, falei, como assim nova profissão? Existe uma profissão, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil a gente não entendeu direito se chegou ou não, mas que se chama personal organizer. Bem-vindo a esse mundo, que é esse seu ponto de partida. Você não conhecia. Nunca na vida tinha ouvido falar, não tinha noção que existia essa profissão. Ele pegou o iPad dele, ele falou: Olha, eu fiz uma pesquisa aqui, não entendi nada, porque tá tudo em português. Mas esse curso parece bom, esse curso não parece tão bom. A gente já se inscreveu, dia 6 de janeiro você precisa estar no Rio de Janeiro, porque começa o seu curso. Uau, E o lá meu do outro lado do mundo. exato. E o meu deadline era ir embora no máximo em dezembro, para janeiro eu tentar, né, me encontrar e fevereiro, começo do ano, começar a tá trabalhando com alguma coisa. E aí eu voltei pro Brasil, fiz o curso, cheguei no Brasil depois de 1 ano e meio, falei, oi família, tchau família, tô indo pro Rio. Ninguém entendeu nada, o que você tá fazendo? E eu não contei pra ninguém, porque nem eu sabia se ia dar certo. Vou fazer um curso. Fiz. Foi esse meu primeiro passo, porque daí eu entendi, de fato, que existia uma profissão que fazia aquilo com metodologia, com técnica, com a preocupação de fazer um briefing e entender que não é à toa que a profissão se chama personal organizer. Sim. É um serviço extremamente personalizado que eu faço na Não é casa só na sua intuição, né? que foi que eu tinha feito naquele primeiro momento, né? E aí, dali foi meu primeiro passo para. Eu não imaginava abrir uma empresa, não imaginava ser empresária, não imaginava estar no mercado por tanto tempo. Isso faz 9 anos, daqui a pouco eu vou fazer 10 anos de empresa. A gente se fala até hoje. Inclusive, eu voltei para lá mais 8 vezes depois de 2000. Eu morei lá em 2014 para 2015. Eu voltei pra lá 8 vezes, então a gente tem super contatos, eles me seguem nas redes sociais, comentam tudo, mandam direct, então assim, eles participam ativamente até hoje do processo, Que bacana. que foi o primeiro Nada por passo, né? acaso. E tem algumas imagens de projetos aí também. Aqui é um closet masculino, Essa inclusive, parte de sapato é sempre muito difícil, né? Principalmente mulheres têm vários tipos de sapatos, botas, tamanhos diferentes, tipos diferentes, às vezes até quantidade, né? assim, essa é uma frase que eu escuto muito dos meus alunos. Ai, meu Deus, mas isso aqui pra mim é difícil. Depois que você já tá com a mão na massa, depois que você já pegou todo e qualquer tipo de desafio, não tem difícil. Até porque se você seguir a minha metodologia, se você seguir o passo a passo, o passo um, passo 2, passo 3, que são os principais de qualquer organização, acaba não existindo difícil. Você desmistifica aquela dificuldade, criando botando em prática aquela metodologia e fazendo aquilo funcionar. Então, isso de sapato, putz, nem toda sapateira comporta todo o sapato que a pessoa tem. Então, vamos começar. O passo um é sempre fazer a separação. O passo dois é sempre categorizar. Eu tendo sapatos categorizados, tá tudo bem eu deixar os chinelos, chinelo e rasteirinha, por exemplo, num outro lugar que não seja sapateira. Tá tudo bem eu deixar as botas de inverno, só que daí vai ser uma categoria específica. Quando ela quiser usar bota de inverno, não vai estar na sapateira, vai estar num outro lugar. E a gente usa aquele espaço com a categoria que ela mais usa no dia a dia. Então a gente vai desmistificando essa questão da dificuldade, porque, assim, botando a metodologia em Se criar o prática, raciocínio, acabou, né? funciona para tudo. Vamos pro Exato. próximo. Aqui a gente tem mais closet masculino também. E assim, eu falo isso sempre, tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes. Não tem certo e errado. Uma coisa que funciona para você pode não funcionar para ele, que pode não funcionar para ela. Então, por exemplo, aqui é um closet que a gente fez muita pilha. Né? Então, tem pilha de camiseta, tem pilha de polo, tem pilha de malha, pilha de moletom. E tem clientes que detestam, falam, gente, não dá, não consigo usar pilha. Como é que eu vou usar ali de baixo para pegar? Então, isso é uma coisa legal também, porque a gente vai ouvindo quais as dificuldades, o que já funciona, a gente deixa como tá, o que não funciona, a gente entende o porquê que não funciona, cria uma outra solução de acordo com o espaço também, porque também muitas vezes não adianta a cliente falar assim, ai, meu sonho é ter uma sapateira linda, maravilhosa, organizada, sendo que ela não tem uma sapateira. É. Né? Então a gente vai deixar tudo lindo, maravilhoso, organizado, mas não numa sapateira. Então E varia muito de vocês acordo. orientam também em relação, por exemplo, tem roupas que às vezes as pessoas dobram, mas o ideal seria Uhum. pendurar, esse tipo de situação também.
Sim, sim, com certeza. Até para não estragar o material em si. Tem roupas que são mais pesadas, que não podem ficar penduradas. Ah, mas vestido eu penduro todos. Não, nem sempre. Dependendo do material, do tecido daquele vestido, às vezes é melhor dobrar. Ah, mas não sabia. Nossa, vestido eu sempre pendurei. Então é isso, não tem certo e errado. A gente vai de acordo com cada um daqueles ambientes, cada uma daquelas peças, cada um daquele mindset daquela casa, daquela rotina. Mais uma, Aqui foi um escritório. escritório. Então esse é um forte já da Creative. Até pouco tempo atrás eu ficava meio assim, mas do que é o escritório? Mas que tipo de serviço você presta? Porque já me chamaram para fazer um depósito de um escritório que, assim, foi um dos projetos mais desafiadores do mundo. Você olhava, o negócio caía, assim. Não tinha espaço para andar, assim. E era de material de brinde promocional, então não dava, não tinha nada para jogar fora. Então e o espaço era pequeno, então era muitos desafios para pouco espaço, para uma quantidade grande de coisas. Então, eu fiquei meio traumatizada e depois daquele eu comecei a escolher um pouco mais quais tipos de escritório a gente ia organizar. Então, eu me especializei num curso de organização corporativa, e aí hoje um dos braços da minha empresa, de fato, é qualquer tipo de escritório, mesmo quando eu mexo em só documentos. Seja documento, estoques, Tudo, até um tudo, tudo, restaurante para armazenar, né, os tudo. E mantimentos. esse escritório aqui era de uma empresa de fretamento de avião para empresas. Então também tinha a questão dos materiais, dos brindes, tinha toda a parte de estoque de documentos antigos de 15, 20 anos que não podia jogar fora. E aí a gente foi achando que assim, a gente foi achando os documentos repetidos, Xerox da Xerox, cópia da cópia. E aí aquilo sim não fazia sentido manter os dois. Tendo uma cópia, tá tudo certo. Não precisa ter dois espalhados em duas pastas diferentes, em dois lugares diferentes, dentro do Sim. mesmo escritório. Então, que foi o caso desse escritório, dessa foto. Temos mais uma? Closet feminino. Nossa, esse projeto foi agora no finalzinho do ano. É, é, uma, uma cliente separou do marido e foi para um apartamento deles, né, do casal, mas provisório enquanto o dela não ficava pronto. E aí a gente fez essa mudança. A gente tirou as coisas só dela e dos filhos e mudou para esse apartamento que a gente sabia que era provisório, que ia ficar 6 meses, enquanto não terminava a obra do O original, do definitivo. definitivo dela. Antes de acontecer, de fato, o dela ficar pronto, o ex-marido dela vendeu esse apartamento. Então ela tinha que sair de lá às pressas. Só que o definitivo não estava pronto ainda. Então, foi uma loucura de assim, a gente tinha acabado de montar o closet, a gente tinha acabado de fazer a organização da casa inteira, dos filhos, da cozinha, de tudo, e 2 meses depois toca a gente para De novo. de novo desmontar tudo para ir para um outro provisório, para ir depois para o definitivo. E esse daqui é o definitivo. Esse daqui é o da nossa cliente e esse daqui é o da filha dela. E aí, o lado bom disso é que a gente já sabia absolutamente tudo que ela gostava, do que não gostava, do que funcionava, do que não funcionava. A gente fez, assim, 4 mudanças para ela em menos de 6 meses. E acontece, né? Acontece, Acontece. acontece. Tem mais? Não, só. Não. Tem esse. Aqui também é um pós-mudança. Esse daqui é um roupeiro. E a parte de rouparia também, nem todo mundo tem um armário, um closet específico. Aqui é como se fosse uma despensa, né? Você abre a Uhum. porta, você entra nesse quartinho que é a rouparia. Às vezes é só um armário, às vezes é só metade de um armário, mas essa é uma organização que também faz muita diferença no dia a dia da casa, porque, putz, você vai trocar roupa de cama, não sei, vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho uma diarista que vai fazer faxina uma vez por semana. E o tempo dela é escasso. Não dá pra ela ficar perdendo tempo procurando o lençol de um, com a fronha de outro, com a colcha do outro, com a capa de travesseiro. Tem que Então a estar gente tudo já junto, monta, né? exato, todos os conjuntos de todas as camas. Tem casas que tem vários tamanhos de camas diferentes, então isso também acaba atrapalhando, porque daí a pessoa põe no lugar errado, e aí vai dormir, o lençol sai, aí tem que trocar o lençol porque a cama é maior. Então, é um sistema de organização para cada um dos ambientes da casa, assim, é muito, muito peculiar. Bem legal. E aí, só que foi muito difícil, né? Porque você perguntou dos meus pais, assim, da minha família. Eu comecei a trabalhar cedo, eu tenho 3 diplomas, né? Eu sou formada em comunicação social, aí eu fiz uma segunda faculdade com ênfase em branding e uma pós em marketing digital.
E aí eu lembro claramente da sensação, meu pai falando pra mim, Carol, pelo amor de Deus, eu te paguei 3 faculdades, você é uma menina super bem relacionada, E as pô, melhores faculdades ainda, né? é, o final da vida da minha filha vai ser dobrando cueca dos outros? É isso mesmo? E naquele momento de início, o que eu fazia era dobrar cueca. Porque eu não tinha clareza ainda da grandiosidade do meu trabalho, dos Ninguém tinha, né? benefícios. Seus pais não tinham, você não tinha. Eu não tinha, né? Eu tava com um pé ali, mas eu tava com outro pé fora, porque eu tava começando. Então, eu sofri muito preconceito, principalmente das pessoas mais próximas a mim. Ninguém apoiou, ninguém botava fé. Putz, você vai começar de novo agora? Daqui um ano você vai estar fazendo coaching empresarial, coaching profissional para descobrir sua profissão, porque com certeza não é isso. Cá estou eu, com praticamente 9 anos de empresa. É, eu tenho essa clareza e eu dou curso de formação, né? Hoje, aquele momento que eu tava de procurar um aperfeiçoamento, de entender melhor a profissão, é o que eu proporciono para as pessoas hoje, porque a procura também cresceu, não só por parte dos clientes, mas por parte das pessoas que querem trabalhar com isso, né? Que também querem transformar a paixão por organização numa profissão. E no meu curso eu falo muito disso, da necessidade, assim, obrigatória de você saber os benefícios dessa profissão, porque para vocês, alunos, não passarem o que eu passei de preconceito com os outros. Porque quando as pessoas falavam, que absurdo, você vai dobrar cueca? Sim, eu não via algo a mais do que dobrar cueca e peças íntimas das outras pessoas. E, na verdade, sim, a gente faz isso também. Mas tem uma profundidade muito maior, né? A gente estava conversando até antes de começar a gravar. O objetivo do meu trabalho é criar um sistema de organização baseado naquela rotina, daquela casa, daquela família, daquela pessoa, pensando a longo prazo. Eu não vou lá para deixar bonito, eu não vou lá para simplesmente deixar as coisas bonitinhas, que nem no Pinterest, que nem no YouTube, ou, né? É simplesmente para fazer aquela rotina ser melhor em termos de Tem organização. que ser funcional, não só bonito, né? A estética, ela faz parte, mas ela é secundária. Assim, meu principal objetivo é a funcionalidade e praticidade daquele ambiente. Então, E como foi esse processo? Desde pequena você já era organizada, o seu guarda-roupa era organizado, as pessoas já falavam sobre essa sua característica, ou é uma coisa que você se encontrou nesse grande desafio que você viu que você era mais organizado do que até você imaginava? eu sempre fui, eu só não tinha essa clareza. E hoje eu lembro, porque a minha mãe me conta, mas teve um episódio que a minha mãe foi chamada na escola porque eu tirei 0 em artes. Sem desmerecer a matéria nem nada, mas tirar 0 em artes, ou é porque você falta, ou porque de fato você não faz nada. E a professora chamou a atenção que os meus trabalhinhos ali estavam todos em branco, porque enquanto as pessoas, as crianças pintavam, desenhavam, eu ficava organizando as canetinhas por ordem de cor. E eu ainda brigava com os meus coleguinhas, porque se eu tava organizando os tons de azul e alguém queria pegar o azul, eu ainda falava, não, porque o azul é o que tô organizando. Então, para mim hoje é fácil contar o fato de que eu sempre fui organizada, né? Sim, desde criança eu tenho essa sensação. Eu esperava entrar de férias na escola para poder organizar minha casa. Minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe sempre passou muito tempo fora. Minha mãe, eu acho que ela foi um gatilho importante para eu gostar de organizar, porque acho que na mesma profundidade que eu sou organizada, ela é bagunceira. E como os meus pais são separados desde sempre, eu sempre morei com a minha mãe, que era uma pessoa bagunceira. E eu, de alguma maneira, dentro de mim, não transformei aquilo num negativo e nem aprendi com aquilo a ser bagunceira. Foi o oposto. Eu esperava ficar de férias, minha mãe trabalhava fora o dia inteiro, e eu poderia ter o dia livre inteiro Para para arrumar. organizar a casa, para arrumar a casa. Então, acho que é uma coisa, assim, que tá intrínseca dentro de mim, assim, desde sempre. Mas eu também lembro das brigas que a gente tinha depois que eu organizava, porque ela falava assim: Não tá do jeito dela, né? você tá fazendo de acordo com a sua cabeça, eu não tô achando nada. E ela me acordava de madrugada, tipo, eu tô precisando de tal coisa, cadê tal coisa? E eu falava, mãe, não é possível, assim, olha que é maravilhoso. Daí ela falava assim, é maravilhoso pra você. Pra mim tá horrível, eu me achava na minha bagunça. Então, essa questão da metodologia de você entender a rotina de uma pessoa e fazer de acordo com aquilo
vai muito além de ser só, sou organizada desde pequeno, isso conta bastante, mas não é um pré-requisito para trabalhar com isso, assim, porque eu gosto muito do universo de inteligência emocional, eu me aprofundo muito nesse tipo de assunto, né? E me perguntaram um dia se a organização era um dom, porque eu falava, eu tenho o dom da organização, eu nasci com esse dom. E aí foi aí que eu descobri que existe uma diferença muito grande entre dom e habilidade. Dom, de fato, você nasce com aquilo. É aquelas crianças que de 2 anos tocando piano, sabe? Umas coisas que ninguém nunca ensinou e que você nasce com aquele dom. Sim. Habilidade, toda e qualquer habilidade pode ser desenvolvida por toda e qualquer pessoa. E a organização é uma habilidade, não é um dom. Então, isso também é uma coisa importante, porque muita gente acaba falando, eu acho que não é pra mim, eu sou meio bagunceira, eu não nasci com esse dom. Não, isso se aprende, inclusive tendo uma metodologia para aplicar como uma profissão. Então, esse é um ponto bem positivo da carreira de personal organizer também, Quem é sabe? mais bagunceiro, homem ou mulher? Nossa, que pergunta difícil. Tem de tudo. E assim, a grande maioria dos. Não a grande maioria, mas eu diria uns 60, entre 60 e 70% das pessoas que me contratam são mulheres. Mas os 30% de homens que me contratam, que tomam a iniciativa de procurar um personal organizer, são extremamente organizados. É Assim, que homem bagunceiro é como eu me denomino bagunceiro, mas a gente tem aquela questão assim, eu me acho na bagunça, tem muito exato. disso, né? É isso, é isso. E aí você tá falando que a empresa vai fazer 10 anos, né? Sim. Com mais de 1.200 clientes atendidos, só em São Paulo ou no Não. Brasil todo? Brasil. Então, eu imagino que você deve ter uma equipe grande para poder dar conta de tantos clientes, né? Como foi esse processo de crescimento e o desafio de você ter que delegar, não mais você fazer, porque eu acho que é uma coisa tão sensível isso, né? Mexer nas coisas dos outros, né? Muito. Então, como foi esse processo de você agora fala assim, puxa, agora não sou eu mais que tenho que fazer, eu preciso montar uma equipe e ensinar eles a fazerem, mantendo a mesma qualidade, o mesmo padrão que você aprendeu? Foi um processo relativamente árduo, primeiro porque quando eu comecei lá atrás eu tinha uma sócia. E a gente se dividia em tudo, eu e ela, tanto do back-office quanto do operacional. A gente demorou muito para começar a delegar. E a gente só começou a delegar porque nos procuraram num projeto assim de ontem para amanhã, de ontem para hoje, assim, uma coisa extremamente rápida, uma mudança enorme que tinha um deadline de entrega. Quem nos contratou nem foi o cliente final, foi o próprio arquiteto. E ele já foi tratando com a gente como se a gente já tivesse uma equipe, do tipo, vocês são grandes, vocês têm um número legal de pessoas no Instagram, tem clientes que eu conheço que já contrataram vocês, eu quero vocês aqui amanhã, sei lá, o amanhã era quarta-feira para ficar pronto até sexta. E era completamente impossível, humanamente impossível, eu e a minha ex-sócia, em 4 mãos, fazer tudo aquilo. E aí a gente foi às pressas correndo atrás das pessoas, a gente não formou uma equipe naquela época, eu fui atrás de concorrentes mesmo, que poderiam, com o mesmo nível de responsabilidade, de metodologia, me ajudar. Só que foi plantada a sementinha do tipo, se eu quiser crescer, não, Preciso de mais braço. não dá mais pra continuar só nas duas. E aí, enfim, a sociedade acabou, eu comecei a empresa do zero, assim que ela saiu, e um dos principais pontos para mim naquele momento era como eu vou crescer. Não é nem como eu vou reestruturar a empresa, quem que eu vou, é como eu vou crescer. E eu entendi que eu precisava delegar. E eu sou muito controladora, eu sou muito, assim, eu preciso, para mim é difícil, assim, o delegar é difícil, até porque é um trabalho de muita confiança, né? Eu ponho, Total. eu ponho a minha mão no fogo por mim. Eu demorei um pouco para botar a mão no fogo pela minha sócia. Agora, por uma pessoa que eu não conheço, que eu tô contratando, é muito fácil você entrar e pegar uma água. E a pessoa, às vezes, acha que não tem, é só uma água. Exato. Mas o protocolo da minha empresa, a gente não pega nem um guardanapo. Assim, a gente tem todo um passo a passo do que levar para trabalhar na casa de uma pessoa. O máximo que a gente faz é usar o micro-ondas para almoçar. De resto, até o guardanapo, talher, copo, água, tudo, assim, a gente não ganha presente, a gente não recebe mimo de cliente, nada, assim, exatamente para não ter qualquer tipo de desculpa de sumiu, quebrou, perdeu, roubou, enfim. Só que até eu ter essa ideia, eu até montar esse protocolo, foi um processo meio chatinho. Eu usei
de um braço da minha empresa, que é o curso de formação para formar a minha própria equipe. Então, assim, não é um pré-requisito. Para trabalhar comigo, não necessariamente precisa ser meu aluno. Você já dava o curso antes, Já, enquanto você atuava já, sozinha. já. Já dava o curso, mas eu nunca tinha feito o link de talvez montar uma equipe com os alunos que fazem o curso comigo. E por ser uma profissão relativamente nova, era fácil ter alunos, assim, tinha Não, procura? Como que não, eu, era? eu sofria bastante, assim, Aí você teve que usar todos os seus conhecimentos de marketing mesmo, para divulgar o curso, a sua é empresa. isso, é isso, é unir o útil ao agradável, querendo ou não, trabalhei nesse mercado, nesse universo de comunicação, tanto de vender meu peixe, como de usar ferramentas do próprio marketing para atrair mais cliente, para atrair mais aluno. E aí eu entendi que o melhor caminho talvez fosse pegar as pessoas que estavam fazendo meu curso, porque elas já, primeiro, elas estavam saindo do zero, elas ainda não tinham nenhum vício de trabalho, não tinham, né, não estavam Às vezes nem a formadas. convicção, como você. Exato. E, ao mesmo tempo, elas estavam aprendendo do jeito que eu faço. Que eu ensino a minha metodologia. Eu sempre falo isso no curso. Não tem certo e errado. Não tem um jeito só de dobrar a peça de roupa. Não tem um jeito certo de organizar uma cozinha. Não tem um jeito certo de começar uma mudança. Mas tem a metodologia da minha empresa, que é o que eu faço. E que é o que eu gostaria que os meus assistentes, que os meus funcionários fizessem. Então, eu uni o útil ao agradável, eu tinha já em mente os alunos que faziam perguntas mais inteligentes, os alunos que pareciam ser mais dedicados. O meu curso, ele é separado em duas etapas. Eu tenho a etapa prática também. Então, a gente tem as aulas teóricas, onde eu vou abrir o coração da Creative Organizer, eu mostro as planilhas, eu conto tudo, eu mostro tudo. Mas tem a parte prática também, que eu levo os meus alunos nos projetos de organização para colocar a mão na massa junto comigo e aprender na prática o que eu ensinei na teoria. Então, visto isso, e já tendo uma gama de alunos que já tinham ido nesse estágio, nessa parte prática comigo, eu já tinha em mente quem eram os melhores, quem tinha mais autonomia, quem tinha mais responsabilidade, e assim eu fui chamando, sempre por perto. Eu gastei um certo tempo para lapidar essas pessoas, porque muita gente hoje me procura também. Eu recebo vários directs no Instagram. Ai, como é que eu faço para entrar na sua equipe, para participar da equipe da Creative Organizer? E aí as pessoas vêm com um leque de curso, de formação, de prática e tal. E para mim são de É menos. porque não é dentro da sua metodologia, né? É Não, praticamente ter que, pode ter as bases, mas não tem a metodologia que e, você utiliza, né? exato, não só a metodologia, mas a questão acho que da confiança também. Porque a pessoa pode ser a melhor da América Latina. Eu preciso confiar nela, Exato, porque é o meu nome que tá em jogo, é a minha empresa que tá ali. E exato. se eu quiser crescer, eu preciso delegar. E para eu delegar, não dá para eu ficar olhando ali o tempo inteiro. E se eu não puder ficar olhando o tempo inteiro, eu deixo alguns pratos caírem. Então, assim, era um equilíbrio ali de muita coisa ao mesmo tempo. Então, usar desse leque de alunos que já tinham feito o meu curso, que já tinham minha metodologia, que tinham vestido já a camisa da minha empresa num projeto meu, foi o primeiro passo para começar a formar uma equipe, assim. Então, eu tô desde 21, 22, 23, 24, são 4 anos já mais fora do operacional. Foi em 2021 que eu comecei a formar a minha equipe. Hoje eu tenho 20 pessoas que trabalham comigo. Não todas juntas no mesmo ambiente, né? Eu atendo mais de um projeto por dia, então eu acabo dividindo a minha equipe. Tem 5 pessoas aqui, 8 pessoas ali, 5 aqui. Não é todo dia que tá todo mundo trabalhando. Mas 100% dessas pessoas fizeram meu curso, se não antes, depois de trabalhar comigo, e aplicam a minha metodologia. Então fica muito mais fácil para eu conseguir delegar e confiar, porque daí eu tenho os níveis de hierarquia dentro da minha equipe, né? Eu precisei lapidar uma segunda Carol que pensa como eu, que responde como eu, que apaga o incêndio como eu e que conseguiria resolver problemas da mesma maneira que eu, não estando lá. Então, isso foi o caminho que eu encontrei para conseguir sair do operacional e olhar um pouco mais de longe para fazer a minha empresa crescer. Entendeu? E hoje as pessoas, de uma forma geral, já compreendem a profissão, né? Já buscam muito esse tipo de serviço. Porém, o que eu sinto é que as pessoas ainda buscam muito num processo de mudança de casa, né? Mas esse seu trabalho ele serve em diversas situações. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. É exatamente isso. Eu acho que a principal porta de entrada para a contratação desse serviço realmente é a mudança. É, porque é um trabalho muito peculiar, né? Pessoas que falam, que
falam, não, tá tudo bem, eu faço sozinha, acabam me procurando no segundo, terceiro dia de mudança, falando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver caixa de papelão, como é que eu faço? Né? Então, de fato, a mudança residencial, ela é uma porta de entrada, mas eu tenho uma gama de serviço que acaba se aplicando para qualquer tipo de, não só residência corporativa, organização de foto, organização de documento, organização de home office. De home office eu acabei começando a trabalhar em escritório, então hoje, né, é uma coisa relativamente recente, vem de 2 anos para cá, organização corporativa, porque daí a gente vai falar assim de documentos, a gente vai falar assim sobre processos, a gente vai falar sobre os funcionários, organização de mudança. Tem gente que me contrata para fazer só organização baby, então ela tá grávida, ela tá montando um enxoval, precisa entender a dinâmica nova da casa, porque não é só o quarto do bebê, é a Exato. cozinha, onde ela guarda remédio que vai precisar mudar, a Banheiro faca. que vai tomar banho. Exato. Então, assim, na cozinha a faca tá na gaveta de baixo, só que para fazer uma simples alteração da gaveta de baixo para gaveta de cima, é um jogo de Tetris que muda a logística da casa inteira, né? Então, são esses diferentes tipos de atuação, assim, mas de fato a porta de entrada mesmo é a mudança residencial. Inclusive, eu acho que em breve eu vou ter que ser um cliente seu, que eu vou fazer uma mudança, e sempre aquela questão, você não sabe exatamente o que leva. Aí, sempre no processo de mudança, a gente vê o quanto a gente é acumulador, né? A gente vai acumulando, acumulando. Por mais que a gente pratique o desapego, ainda sempre tem muitas coisas. Então, eu acho que esse tipo de trabalho, ele é importante e num processo de mudança, como você falou, fica muitas caixas ainda fechadas, porque você fica pensando, aonde eu vou colocar isso, aonde funciona melhor, tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro. Então, e é muito rápido esse processo que vocês fazem, porque você já tem essa experiência, já tem essas metodologias da praticidade do dia a dia e fica um negócio impecável. E isso que você falou, você levantou um ponto muito importante, né? A gente só entende o quanto a gente é acumulador na hora da mudança. Eu brinco que o ser humano ele é meio gasoso, né? Onde tiver espaço, a gente vai se aproveitando. E enquanto você não está pensando em se mudar, enquanto você não está olhando para sua própria casa com esse tipo de olhar, não é um ponto a se preocupar no seu dia a dia, né? Agora, vai empacotar a sua casa inteira para poder levar para um outro É, lugar. Primeiro, assim, mexe muito com o emocional das pessoas, é muito engraçado isso, porque mesmo quem já se mudou, ou quem nunca se mudou, fala, tá tudo bem. E aí eu reparo muito nessa. Eu comentei antes, né? Eu gosto muito dos assuntos relacionados à inteligência emocional, a desenvolvimento humano. Eu sempre tento olhar com esse viés, assim. E no processo da mudança, o mindset das pessoas mudam totalmente. Assim, é uma certa agonia você ver sua vida inteira dentro de caixas. E querendo ou não, o seu lar, ele não é só o espaço físico, né? Tem toda a questão da energia da sua casa. exato. Eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, eu tento não envolver nem a parte religiosa, nem a parte espiritual. Tem um estudo que se chama Feng Shui, né? Que fala bastante sobre a questão da energia e tal. Eu gosto muito, eu me interesso, mas eu não sou especializada nisso. Então eu tomo muito cuidado para tocar nesse assunto, mas ao mesmo tempo não tem como desvincular a questão da energia quando a gente vê um lugar bagunçado, por Exato. exemplo, porque a bagunça é energia parada. Se tá bagunçado, é muito difícil você mexer e você fazer a energia fluir. E num momento de mudança onde você é obrigado a mexer ali, sendo um personal organizer, querendo ou não, eu vou dar um jeito naquilo, Às porque vezes na casa nova. até uma peça que quebra e vai guardando, e aí na mudança decide, né, desapegar daquilo. Não, assim, eu falo brincando com os meus funcionários que daria pra gente escrever um livro, porque vocês não imaginam o tanto de coisa que a gente encontra. Não dá pra falar. Eu deveria, desde o começo, sei lá, ter um bloquinho, ter um caderninho, porque se eu anotasse, juro por Deus, daria pra escrever um livro de tudo que eu já encontrei na casa das pessoas, na rotina das pessoas. O que é certo pra mim não necessariamente é certo pra você e vice-versa. Então, Exato. pro fulano, pro ciclano, às vezes é normal guardar certo tipo de coisa que pra gente, né, não é, pra uma pessoa que não mora com ele não é. Então, assim, eu já encontrei de tudo, eu já mexi em absolutamente tudo. E outra coisa que pra mim também é muito importante em relação a isso é o slogan, né, o logo da minha empresa é daqui pra frente tudo vai ser diferente. Porque, pô, você tá pagando, você tá investindo. Eu não tô ali só pra abrir caixa e pra deixar as coisas bonitinhas, né? E eu tenho, ao longo desses últimos anos, eu vim aperfeiçoando o meu briefing de perguntas e de conversa com o meu cliente
Porque muitas vezes as pessoas elas não têm clareza do que elas querem, elas não têm clareza do que elas esperam. Exato. Mas me contando um pouco da rotina e me contando um pouco das dificuldades que tem dentro daquela casa, eu consigo traduzir em palavras e decifrar um problema que nem ela sabe que ela tem. Então, tem vários vieses muito legais no meu trabalho, principalmente você piscou no dia seguinte, sua casa nova tá pronta, e não pronta só assim as coisas no lugar. É isso que você falou. Tudo extremamente categorizado, de acordo com a sua rotina. O que você usa mais tá em fácil acesso, o que você usa menos tá em menos, né, acesso. Tudo que é repetido, quebrado, rasgado, sujo, a gente separa. Eu não tenho autonomia para jogar nada fora, a gente não joga absolutamente nada fora, mas como a gente mexe em 100% dos itens que tem na sua casa, tudo que tiver com avaria, o que tiver mais ou menos parecendo não funcionar, a gente deixa separado, a gente dá um destino junto com o cliente, a gente entende aquela rotina e faz cada pedacinho daquela casa, daquele ambiente, funcionar de acordo com o dia a dia da rotina da família, enfim. Então, essa é a parte mais gratificante, tanto para mim, que estou oferecendo um serviço e que acabo superando toda e qualquer expectativa de uma pessoa que me contrata e nem sabe o tanto de coisa que eu posso oferecer, quanto para a própria pessoa, porque muitas vezes elas acham que eu só vou abrir caixa e organizar. E aí ela chega na casa nova e fala, meu, peraí, mas eu me mudei faz 2 dias. E aí eu cheguei na minha casa nova, assim, tá tudo por ordem de cor, tá tudo conversando, tudo etiquetado, tem produto organizador. O que que você fez, sabe? Hoje você também dá treinamentos para profissionais domésticos também, para justamente Manter. manter essa organização, essa metodologia, né? Eu acho que eu tenho dois diferenciais, assim, a minha empresa se destaca no mercado de organização por dois pontos específicos. O primeiro é a questão do tempo. Então, assim, É muito rápido, né? e eu tento otimizar ainda mais. E eu sei que ainda hoje, os meus principais concorrentes e as pessoas que estão no mercado, às vezes cobram a mesma coisa que eu, têm o mesmo número de pessoas que eu, e fazem em 5 dias o que eu faço em 2, talvez 3. E isso para os clientes é uma coisa muito importante, porque é cansativo você ter uma equipe de 5 pessoas, de 8 pessoas, de 10 pessoas, mexendo em todas as suas coisas. Já aconteceu, tá? Inclusive no meu livrinho, que, enfim, um dia espero eu conseguir escrever de todos os casos que eu já atendi. Uma cliente curiosa, uma coisa curiosa que aconteceu foi no meio do processo de organização, meu cliente surtou. Ela assim, ela começou a chorar e falou: pelo amor de Deus, todo mundo vai embora da minha casa. Eu não tô aguentando ver tanta gente mexendo em todas as minhas coisas. E tipo assim, ela que A me pessoa se sente contratou. invadida, né? Exato. Por isso que eu sou muito peculiar em relação à minha equipe também, porque dobrar pra mim é o de menos. Ter a noção de organização, isso eu ensino, isso eu mesmo coloco a mão na massa e vou lá ensinar no operacional. O que eu preciso é de postura, de empatia, de ética, de respeito, de conseguir se colocar no lugar das pessoas. Então, mas voltando para sua pergunta, né? Acho que um dos principais diferenciais de fato é o tempo, porque é uma coisa cansativa para quem contrata. Pra gente não, a gente tá acostumado, eu faço isso todos os dias, mas para cliente acordar 1 dia, 2 dias, 3 dias e ver as pessoas mexendo nas coisas dela, na intimidade dela, no porto seguro dela, é diferente do que uma secretária do lar, do que uma faxineira, do que uma empregada doméstica que é contratada para aquilo. Tem funcionários que estão acostumados a dormir lá, tem Exato. funcionários que servem para isso, para estar lá todo dia. Não é o nosso caso. Então, emocionalmente falando, para os clientes é cansativo. Então, enquanto menos tempo eu conseguir fazer, melhor. E o segundo ponto, de fato, é o treinamento dos funcionários. Não só dos funcionários, mas às vezes dos próprios clientes. Porque não adianta eu fazer tudo, deixar tudo lindo, maravilhoso, impecável, te ensinar mais ou menos, e dali 2 meses aquilo já se perdeu, porque você não sabe como manter, porque eu não peguei na sua mão e falei, olha, é assim que faz, é assim que não faz, isso aqui você fazia antes, que eu vi, mas a gente não vai mais fazer, porque senão se você continuar fazendo, a bagunça vai voltar. Então, é dar esse treinamento. Eu falo treinamento de funcionário porque a grande maioria das pessoas tem um funcionário que faz isso por eles, mas eu também tenho clientes que é o contrário, não gosta que os funcionários mexam e que quem faz são eles mesmos. Então, o treinamento é para pessoa, para o responsável em manter aquela organização, por manter a organização daquele espaço. Então, eu pego na mão dessa pessoa, seja o próprio cliente ou o funcionário, eu faço um tour na casa toda ou nos ambientes organizados
eu desmonto o que eu fiz e monto de novo para a pessoa aprender a manter aquilo quando eu não tiver. Então, assim, não é só a dobra, não é só como guardar na gaveta. Eu faço situações hipotéticas. Então, assim, eu sei que é um cliente que viaja muito, provavelmente a gaveta de pijama ou a gaveta de camiseta, em algum momento ali vai ficar vazia, porque vai estar tudo na mala, vai estar tudo lavando. E aí, o que que acontece se a funcionária ou seu cliente não souber remontar aquela gaveta? Vai perder a referência, né, de como estava, né? Aí vai acabando uma gaveta, vai É, acabando outra gaveta, dali 6 meses acabou a organização como um é. todo. Então, eu sou bem peculiar, assim, dentro dos meus orçamentos, sempre estão contemplados o tempo referente àquele treinamento para que aquilo se mantenha a longo prazo. Porque é isso, né? Eu não tô lá para deixar as coisas bonitas, eu tô lá para deixar as coisas funcionais. E não adianta a pessoa não saber manter e ter que me chamar de novo, gastar de novo, ficar chateada por ter gastado porque não se manteve a longo prazo, entendeu? Então, isso do treinamento para mim é muito importante. E depois desse seu sucesso como empresária nesse segmento, qual é a reação da sua família hoje? Bom, minha mãe quer trabalhar comigo, né? Minha mãe já tá se desvinculando do mundo corporativo e já tá com o olhinho ali. Eu tento não misturar muito família, mas onde dá, eu trago minha mãe junto. Meu pai se desfez totalmente daquele perfil de fala, de tipo, você tá dobrando cueca, não sei o quê. E hoje ele é todo orgulhoso, porque ele fala: a Carol aprendeu comigo, eu sou muito organizado. Se não fosse a minha referência, ela não saberia ser tão organizada assim. Então, eu consegui reverter a situação, e pra mim isso é muito gratificante. Assim, não é que eu não consigo, eu não me vejo até o resto da minha vida fazendo outra coisa. Porque de novo, tocando no assunto de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, eu precisava de um propósito. Eu precisava acreditar naquilo que eu fazia. E para mim é muito gratificante ver a questão da transformação da vida da pessoa. Exato. Então, por mais sutil que seja, por mais que seja só uma mudança, ou que seja só um quarto de bebê, ou que seja só uma despensa, eu só faço quando eu sei que eu vou transformar aquele lugar e que eu vou conseguir transformar para melhor. Então, e isso está no DNA da minha empresa. Isso tá assim, intrínseco em todos os funcionários que trabalham comigo. Se não for para transformar, nem faz. Você quer me contratar só para deixar seu closet bonito? Eu não sei se vale a pena para mim realmente prestar esse serviço, sabe? Eu vou Sim. lá para causar uma transformação e um impacto positivo na vida daqueles clientes. Então, pelo fato de estar 100% relacionado com o meu propósito de vida, que é para transformar para melhor, que é fazer a energia fluir, que é mudar o mindset, né, daquele ambiente, eu não vejo eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso, assim, para mim é muito legal. E para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que quiser fazer o seu curso, participar de um workshop, ou até mesmo trabalhar com você, né? Quer deixar seus contatos, suas redes? O Instagram é @creative.organizer, o site creativeorganizer.top.br. É, eu tenho curso presencial, né? A cada 2 meses. Então, agora no final de janeiro a gente já está com a turma praticamente montada. Eu tenho algumas vagas ainda e o próximo vai ser em março. Então, eu tenho um mês sim, um mês não de curso. 2025 para mim é um ano muito importante, porque vai ser o ano de lançamento do meu curso online. Então, ano passado a gente fez todo o movimento de gravar, de editar, de desenhar as estratégias de lançamento, e agora até o final de janeiro vai acontecer o lançamento do curso online em si, porque daí eu consigo atingir mais gente. Tem muita gente de fora do Brasil, brasileiros, mas de fora do país, que moram em outros países, né, querendo fazer o curso, e aí fala, Carol, mas eu preciso me programar com antecedência, porque suas datas não casaram com a minha, e agora eu não sei quando é que eu vou poder ir para o Brasil. Então, isso para mim é uma promessa, assim, muito valiosa para 2025, que é o curso online. Então, se tiver gente também assistindo, escutando, que não consiga ter a facilidade de vir para São Paulo, isso também é uma coisa muito legal. Eu dou palestras, né, não só motivacionais, mas também focadas em organização, dentro do universo de organização. Então, posso dar um exemplo Pode, aqui? claro. Ano passado teve a junção de marcas do grupo da Arezzo, né? Então, é a Farm, eu nem sei qual que é o nome novo, porque mudou, enfim, mais 55, 21, não sei, 5511. Eu sei que o nome da empresa é um número.
Mas eles nos procuraram porque eles precisavam mudar o mindset dos funcionários em termos de organização. Porque como a empresa ia crescer, os funcionários das diversas empresas iam acabar trabalhando juntos no mesmo ambiente, e isso já estava começando a causar um burburinho entre em questão de física, em questão física, de espaço, Culturas né? diferentes, né? E aí, eles nos contrataram para fazer, a princípio, a semana da organização. E aí, depois o negócio foi tomando uma dimensão maior. E aí, a gente desenhou a quatro mãos juntos, um workshop com a linguagem dos funcionários, com a rotina dos funcionários, com a nova vida que eles iam ter, meio híbrido, meio presencial. Então, eu estou conseguindo agora unir o útil ao agradável, assim, já que eu saí do operacional e já que o foco de fato era expandir a minha empresa, esse ano a gente está caminhando bastante para o digital e bastante para essa parte de palestra, de conscientização das pessoas em relação à organização, em termos de transformação de vida, né? E as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, muitas delas agora vão começar a repensar depois desse bate-papo e vão se interessar, obviamente, em fazer um orçamento com você. Como é que faz a pessoa, o que que ela tem que mandar para você para que ela consiga fazer um orçamento? Eu não tenho um valor fixo por cômodo, por metragem, por número de portas de armários, né? O meu termômetro para fazer um orçamento é entender tudo aquilo que eu vou colocar a mão na massa para organizar. Então é engraçado, porque tem gente que me procura e fala assim: olha, eu não moro nessas mansões que você posta, então para mim o orçamento vai ser mais barato, porque. Gente, tem nada a ver com isso. Mais rico, mais pobre, a casa é grande, é uma mansão, é um apartamento. O meu orçamento varia de acordo com um termômetro, que é a quantidade de coisas que eu vou colocar a mão na massa para organizar. Daí a gente tem duas opções, né? A primeira delas é fazer uma visita técnica, daí a gente vai até o local, é jogo rápido, assim, não demora mais que 10, 15 minutos, porque a gente já vai com um olhar bem clínico, assim, bem analítico para fazer a mensuração de tudo que precisa ser organizado. Só que isso demanda um pouco mais em questão de agenda, tanto nossa quanto do cliente. Tem gente que tem mais pressa, que precisa organizar semana que vem, não dá tempo, não consigo te receber na minha casa. E aí, uma segunda opção é mandar foto ou vídeo dos locais que você quer organizar, para eu conseguir visualizar sobre o que a gente está falando. Ah, é minha casa inteira. Ok, você mora com quem? Quantos metros tem sua casa, né? Para eu entender a quantidade de coisas que a gente vai achar, que a gente vai mexer. Você tem filho, você tem criança, você tem funcionário, você não tem, você recebe gente. Então, tem todo um briefing para eu conseguir me encaixar na sua rotina, entender quanto tempo eu vou demorar para organizar aquilo, porque daí o meu cronograma reverso é montar uma equipe a curto prazo, né? Não passando muito de 2, 3 dias para organizar tudo aquilo que você precisa. Então, assim, não adianta, quanto custa para organizar uma cozinha? X. Um closet feminino Y. Eu preciso de fato analisar aquela quantidade de coisas. Então, ou fazendo a visita técnica ou recebendo as mídias. Em 2024 foi o primeiro ano que a gente atendeu um cliente internacional. Então foi tudo 100% online, assim, o casal me contratou sem me conhecer pessoalmente, assim. Então, não tem muito essa da necessidade de estar junto, da necessidade de fazer a visita técnica. Tem gente que gosta, tem gente que prefere, mas pra gente não é um pré-requisito. E aí, a partir do momento que eu entender tudo aquilo, eu já consigo fazer um orçamento. Legal, muito bom a sua história, principalmente por essa transição, que eu acho que é uma história muito legal. Não é fácil enfrentar, às vezes, as questões familiares, principalmente essa rejeição, mas a sua resiliência, a sua determinação, ela foi crucial para todo esse sucesso. E o nosso propósito no podcast é esse, contar essas histórias, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem vivenciam isso, às vezes não estão plenamente felizes naquilo que fazem, mas ao mesmo tempo abandonar tudo que já foi construído não é fácil deixar tudo isso para trás, mas se você tiver convicção das coisas, e mesmo sem ter, né? Porque você Eu não sabia o que tinha. você não queria, a convicção era do que você não queria, mas nunca é tarde para buscar um novo caminho e trilhar um novo caminho, nada é por acaso, você encontrou pessoas no meio do caminho que te deram esse norte, né? Te deram esse insight de uma profissão que você nem sabia que existia, e tá aí o grande sucesso. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e que desejam ingressar nessa profissão ou que se identificam com a sua história. Eu concordo, assim, plenamente com o que você falou. Eu acho que precisa de uma certa convicção, assim, e, na verdade, é uma motivação, independente de qual seja. Eu não tinha clareza na época de qual era a minha motivação. Hoje eu enxergo que realmente eu não gostar do que eu fazia me fez
repensar na minha vida como um todo e dar esse passo diferente no ramo profissional. Mas a partir do momento que você faz o que você gosta, que até então eu nunca tinha vivido isso, e eu transformei a minha paixão por organização na minha fonte de renda, na minha profissão, putz, isso não tem preço que pague. Então, para quem está assistindo, né, que é o que você falou, desse momento de transição de carreira, que querendo ou não, é o público das pessoas que fazem meu curso, né? Então tem gente, é muito engraçado. Né, eu com 1,60 m, das pessoas olham pra minha cara, acho que eu sou criança, tem uma senhora de 60 anos me chamando de professora. Eu falo, gente, nunca na vida imaginei ser chamada de professora por uma senhora de 60 anos. Mas querendo ou não, tá todo mundo na mesma página de transição de carreira, passando pelo que eu já passei. Então, o meu curso fala muito disso também, né, dessa certeza de dar um passo em direção ao seu propósito. Isso pra mim é o mais importante, né? Foi o que eu falei, as dobras, a coisa bonita ali é o de menos. E a mensagem, né, que você falou para eu comentar, eu acredito muito que o nosso externo, ele influencia no nosso interno e vice-versa. Quando o nosso espaço está bagunçado, quando a gente está em meio de um certo caos físico, é muito difícil você conseguir estar 100% organizado internamente, porque uma coisa influencia a outra, e vice-versa, né? Quando você está com seus pensamentos bagunçados, quando você não tem a clareza emocional, aquilo acaba se refletindo no seu externo, no seu espaço. Então, assim, eu não tenho a mínima formação em psicologia, eu tento até desviar desse assunto quando os meus clientes vêm tentar conversar comigo e desabafar de alguma coisa, mas o que eu posso fazer é ajudar no tipo de problema interno, mexendo no externo, né? Então, quando eu falo, né, que o slogan da minha empresa, daqui para frente tudo vai ser diferente, é com base nisso. Eu acredito que a organização transforma, de fora para dentro, né? Eu mexo no seu espaço, eu transformo o seu espaço, e aí automaticamente você não tem mais nada físico para se preocupar e poder cuidar da sua mente. Então, seja lá o propósito da pessoa que está assistindo esse podcast, se for para contratar, se for para fazer um curso, mas olha para a bagunça interna e vê fisicamente onde aquilo pode impactar positivamente a sua vida. Nem que seja uma gaveta. Para, um final de semana, não um final de semana, um sábado, 3 horas, seu sábado, uma gaveta, um lugarzinho ali que tá bagunçado e vê depois como aquilo vai fluir diferente a longo prazo, porque a energia de lá mudou, assim. Então, eu sou a maior propagadora dos benefícios da organização. Sempre que eu puder falar, eu não vou contar minha história, eu não vou vender meu curso, eu não vou fazer você virar meu cliente, eu vou querer te impactar positivamente, nem que seja para você botar a mão na massa, assim, Sim. sabe? Então, quer transformar a sua vida, quer transformar qualquer coisinha da sua vida, arruma uma gaveta. Começa por aí. E como nada é por acaso, né? Nós estamos no início do ano, que as pessoas refletem muito sobre isso, as mudanças, né? Então, tá aí a super dica da Sim, Carol. sim. Obrigado, Carol, novamente pela presença. Obrigada a você. Muito sucesso nesse ano de 2025. E quem sabe esse ano eu viro seu cliente, afinal de contas, vou Amém. mudar, então talvez vou precisar de Te algumas vejo em dicas aí breve, se Deus também. quiser. Se você gostou desse episódio, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse conteúdo para todas as pessoas que estão precisando de uma organização nas suas vidas. Passe esse conteúdo para eles que eles vão adorar e vão querer contratar a Carol com toda certeza. Obrigado a todos e até o próximo episódio do podcast A Arte de Vencer. Até lá.